Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos começando mais um programa Força de Deus. Aliás, esse é o segundo programa Força de Deus, um programa novo, um programa onde vamos encontrar força de Deus através da sua palavra. Quero convidar você a ficar até o final deste programa, a você compartilhar se você está nas redes sociais, se você está no canal do YouTube. Mas quero saudar você também que nos acompanha pela televisão. É uma alegria estar com você. E desde já eu quero acolher aquele que vai sempre nos ajudar, nos ensinar, nos explicar as Sagradas Escrituras, que é Dom José Falcão. Sua bênção, seja bem-vindo mais uma vez. Deus abençoe sua vida, é uma alegria estar com vossa reverendíssima. Seja bem-vindo você que está em casa. Pegue a sua Bíblia, isso é importante. A gente quer que você aprofunde, que você aprenda, que você reze. Então pegue a sua Bíblia, suas anotações. E é muito bom ter você aqui. No programa passado a gente falou tanta coisa importante e uma das coisas que ficou assim, talvez o mais importante de tudo que a gente falou e que ficou muito forte é que nós não conseguimos ler a Bíblia sem a igreja. Igreja e Sagrada Escritura devem caminhar juntas, a gente ouviu isso. Hoje a gente quer aprofundar, lembrando que a gente ainda está numa introdução, né? Estamos ainda numa introdução, queremos aprofundar e hoje eu quero que você entenda o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento, como que são divididos, tantas perguntas que a gente tem, Dom José vai nos ensinar a essas realidades. Dom José, então é bom estarmos aqui. Quando a gente pega o livro, esse livro sagrado, a Sagrada Escritura, a gente percebe que ela tem uma divisão, Antigo Testamento e Novo Testamento. É isso mesmo? Por que essa divisão? O que significa isso? Essa divisão não existe no mundo judaico. Os judeus reconhecem como palavra de Deus aquilo que nós entendemos por Antigo Testamento. Com algumas variações, porque o conceito de inspiração deles é diferente, existe uma gradação de importância entre os livros que, para nós, todos ocupam o mesmo lugar. A Torá, para os judeus, a lei, é o livro mais importante para eles, com relação a todos os outros que integram o que nós chamamos de Antigo Testamento. Eles têm a Torá, eles têm os profetas, eles têm os livros de instrução, etc. Daqui a pouco a gente vai ver a distinção, a nossa subdivisão do Antigo Testamento. Então, essa categoria antigo no mundo judaico não existe. Só existe no mundo cristão. E a referência para a gente entender o que é novo e o que é antigo é a pessoa de Jesus Cristo. Uhum. Portanto, até a encarnação, o nascimento, o crescimento, a vida pública, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, tudo o que foi escrito, estava escrito, em comparação com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cuja igreja mais para frente vai escrever também algo, muita coisa, a respeito do próprio Jesus, os evangelhos sobre sua pessoa, sua pregação, sua missão, sua paixão, morte e ressurreição, e os demais livros a respeito da ação da igreja, da missão da igreja, das instruções da igreja, o que vai mais para frente constituir o que hoje nós chamamos de Novo Testamento. Portanto, novo e antigo, a referência é Cristo. Jesus, em uma certa ocasião, diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos. É claro que essa explicação, uma das explicações, se refere também ao homem velho, ao homem marcado pelo pecado, a mentalidade mundana, etc. Esse é o odre velho. E o vinho novo é a novidade de Cristo. Portanto, o recipiente vai se espedaçar, porque ele não vai conceber, compreender, aceitar, abraçar, não vai se converter porque está ainda atrelado ao pecado. Mas novo, velho,
são categorias que o próprio Jesus, durante sua vida pública, já vai apontando. Por exemplo, o escriba sábio que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, coisas novas e coisas antigas. Essa distinção saiu dos lábios do próprio Jesus. E ela vai ser usada pela Igreja quando o cânon bíblico, isto é, a relação dos livros inspirados do Antigo e do Novo Testamento, digamos assim, fechar. Quando a Igreja definir, aí nós temos formalmente o que nós chamamos de Novo Testamento, são esses livros definidos pela Igreja. Para nós católicos, 27. E os livros que constituem o Antigo Testamento são esses. Então, é antigo com relação a Cristo que trouxe a novidade. E a novidade que é Cristo, que está consignada nos 27 livros, é o cumprimento daquilo que é hoje nós chamamos de antigo. Que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5 e capítulo 6 e capítulo 7, os 3 capítulos do Sermão da Montanha, eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Portanto, nos lábios de Jesus, o que ele diz, lei e profetas, passa a integrar em relação a ele. Como anúncio, como preparação, é antigo. E a novidade escrita é o Novo Testamento. E o que significa essa palavra? Por que testamento? Perfeito. Na nossa linguagem popular, aqui no Brasil, o testamento é um documento para a posteridade. Um documento que, em âmbito civil, de cartório, etc., ele só tem valor com a morte do testador, não sei se se chama assim, ou seja, aquele que fez o testamento. Isto é, eu tenho esses bens, quando eu morrer, esses bens vão ficar para fulano, para Beltrano, etc, etc. Se faz um testamento lacrado, deixa guardado com advogado, não sei. Enfim, a palavra testamento, ela também é sinônima, em âmbito bíblico, de aliança, de pacto. Ou, se quisermos, já esse é mais raro, é mais difícil de encontrar na Escritura, compromisso. Então, disse testamento porque é a disposição da vontade de uma pessoa que está para morrer, ou que um dia vai morrer. Então, o testamento, acho que a definição jurídica de testamento é a disposição das últimas vontades. Olha que lindo. Não é? Então, se a pessoa não faz o testamento, aí se obedece à lei para quem vai ficar a herança, não é? A lei é que vai decidir, etc. Mas, respeitados também os dispositivos da lei, vale o que está no testamento. O testamento tem que ser aberto depois que a pessoa morre e assim por diante. Mas fiquemos, então, com essa definição que nos interessa. Disposição da vontade de uma pessoa. Quando se fala de testamento, supõe alguém que fez e que vai morrer. Deus Pai não morre, mas Deus Filho morreu. E aí a palavra testamento tem relação com a morte, não do Pai nem do Espírito Santo, mas do Filho. Muito bem? O Antigo Testamento é preparação para o Novo. O Antigo Testamento é profecia e se cumpre no Novo Testamento, se cumpre na pessoa de Jesus. As palavras que nosso Senhor Jesus Cristo costumava utilizar, e aqui vamos para a última ceia, a instituição da Eucaristia, não foi testamento, mas foi um sinônimo. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, o Antigo Testamento pode ser chamado, e de fato é, Antiga Aliança. E se fala de Antiga Aliança, de Nova Aliança. Se quisermos, aliança é um pacto, é um compromisso entre duas partes. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. As cláusulas da aliança, da Antiga Aliança, primeiro nós temos o pré-alianças. A primeira aliança prévia à aliança que o Senhor celebra com Israel no Monte Sinai é
Noé. Qual foi o sinal da aliança, do pacto, do compromisso que Deus fez com a humanidade na pessoa de Noé, prometendo, veja, promessa, prometendo não mais destruir a humanidade com o dilúvio? O arco-íris. Aqui está o sinal do pacto que Deus fez com a humanidade. Então, um pacto, mas um pacto prévio a Abraão. Uhum. O Senhor faz um pacto com a humanidade na pessoa de Abraão. Deixa a tua casa e tua parentela e vai para onde eu te indicar. Eu te farei o pai de uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí temos o que? O Senhor pede que ele imole os animais, que divida os animais ao meio, venha o fogo do céu, etc. Então, Deus vai se comprometendo, por assim dizer, com a humanidade na pessoa de Noé, na pessoa de Abraão. Depois vem Isaac, depois vem Jacó, depois vem as 12 tribos de Israel, depois eles vão para o Egito, 430 anos depois, exatos 430 anos depois, o povo hebreu sai, liderado por Moisés, em direção à Terra Prometida. E no Sinai, aí nós temos o pacto, o grande pacto do Antigo Testamento, a grande aliança, o grande testamento, a grande disposição de vontades, da vontade de Deus, e ele coloca isso em tábuas de pedra. Em pedras, Deus mesmo escreve, entrega a Moisés. Então aqui nós temos o sinal visível da aliança, que é celebrada já previamente na saída do povo para a Terra Prometida, a imolação do Cordeiro Pascal. O sangue é aspergido nos dintéis, nos portais das casas dos hebreus, e o anjo exterminador que passaria naquela noite matando todos os primogênitos, as casas onde tivesse o sangue aspergido, o anjo não entrava, porque era a casa de um hebreu. Mas as casas onde não houvesse o sangue, o animal puro, que devia ser imolado, a carne deveria ser comida, às pressas, inclusive com ervas amargas, porque é a passagem do Senhor, e aí a morte dos primogênitos do Egito e a saída às pressas para a Terra Prometida. Então nós temos aqui, 3 meses depois da saída, nós temos a aliança que é celebrada no Monte Sinai. Moisés entrega as tábuas para o povo. Tudo isso conexo com a Páscoa do Senhor, que foi celebrada no Egito, a imolação do Cordeiro, que é símbolo de nosso Senhor Jesus Cristo. São João Batista vai chamá-lo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dom José, então, o que eu estou entendendo do senhor falando é algo muito importante. Por quê? Deus cria Adão e Eva e parece que a amizade com Deus foi quebrada. Parece, não? Foi quebrada. Com o pecado. E aí, então, ou seja, o senhor está falando de aliança, é como se Deus, então, aquele relacionamento que foi quebrado, eu quero fazer uma aliança com você, eu quero voltar essa amizade contigo, eu quero voltar esse relacionamento com você. E essa iniciativa é de Deus com a gente, seria isso? Sim, perfeitamente. O Frei Gilson acabou de pontuar uma coisa, digamos, em sentido bem amplo, nós podemos dizer que Gênesis capítulo 3, versículo 15, é uma aliança, já é um compromisso. Deus se empenha em salvar a humanidade. É aquilo que os padres da igreja vão chamar de proto-evangelho. Isto é o primeiro anúncio da boa notícia, onde estão aí contidos de forma densa, e é a história da salvação, Israel e o Novo Testamento, que vão dizer que Jesus aí está sendo anunciado. Por favor, Gênesis capítulo 3, versículo 15, é o monólogo de nosso Senhor Jesus Cristo com a serpente, o mais astuto dentre todos os animais da terra. Aqui é a pessoa de Satanás. O Senhor Deus faz uma promessa. Aqui temos um testamento. Só que é um testamento que ainda está embrionário e que vai, digamos assim, sendo aberto, sendo, digamos assim, revelado, conhecido, amadurecido ao longo dos milênios até nosso Senhor Jesus Cristo. Reparem o que é que o Senhor Deus diz ao demônio.
é o primeiro testamento, o mais longínquo, o mais remoto dos testamentos. Vamos repetir? Testamento, disposição de vontades. Ou seja, é um propósito de deixar para a posteridade algo. Então, temos isso em vários momentos, em várias etapas. Aqui está a primeira etapa. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Inimizade entre o diabo e a mulher. Aqui dá panos para as mangas na tradição da igreja, sobretudo nos padres da igreja. Que mulher é essa? No capítulo 12 do Apocalipse de São João, depois dê uma olhadinha, porque o intervalo vai ser daqui a 11 minutos. Dê uma folheada lá e você vai ler o seguinte: um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas e tendo a lua debaixo dos pés. Estava grávida, prestes a dar à luz. E aparece um outro sinal. O dragão, a primitiva serpente, Satanás, que se coloca diante da mulher para devorar a criança tão logo ela nasce. E há um desdobramento muito doloroso. É a única, é o capítulo onde aparece também São Miguel Arcanjo. Uma batalha aconteceu no céu, Miguel e seus anjos travaram a batalha contra o demônio e seus sequazes e não se encontrou lugar para eles no céu, etc. Então, você descobre que mulher é essa do Antigo Testamento, no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Gênesis 3,15, começo da Bíblia. Apocalipse, fim da Bíblia. O que é profetizado, a mulher e a serpente em Gênesis, se revela com toda a sua magnitude, mas também dramaticidade, a luta que vai haver até o final dos tempos, a mulher grávida, coroada de estrelas, símbolo dos apóstolos, símbolo também do número das tribos de Israel. A gravidez é de Cristo Jesus, o menino que vai reger todas as nações para sempre. A tradição da igreja unanimemente viu nessa mulher tanto a igreja, que gera Cristo em nós, como também a bem-aventurada Virgem Maria, que gerou Cristo, a humanidade do Verbo encarnado no seu ventre. Então, testamento, pacto, compromisso, aliança que Deus faz em dois grandes momentos. O momento antigo, com toda a história da salvação, partindo de Gênesis 3,15, e a nova aliança, o Novo Testamento, esse é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Fantástico, fantástico. Uma pergunta pode surgir, Dom José Falcão. O senhor está falando, então, de um Antigo Testamento, de um Novo Testamento. Alguém poderia perguntar, alguém em casa pode estar se perguntando, existe o mais importante? O novo é mais importante que o antigo? Eles estão no mesmo patamar? Essa é uma pergunta que eu acho que alguém pode estar se fazendo. Importantíssima. Então, vamos ao próprio Jesus, que ele responde, nosso Senhor é nosso Senhor. Nosso Senhor é nosso Senhor. E aqui eu peço a você para abrir a sua Bíblia, o texto que o Frei... Mateus capítulo 5. O texto que o Frei Gilson vai ler, vai aparecer aí na sua tela, no seu computador, no seu televisor, no seu celular. É citação literal de Nosso Senhor. A resposta à pergunta do Frei Gilson é Jesus quem dá. Vamos ver o que Jesus disse e depois faremos algum comentário. Frei, Mateus capítulo 5, versículo 17. Só esse versículo. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Não existe nenhum versículo que é mais importante do que o outro na Bíblia. Não existe. Portanto, não é exato, não é correto dizer que os versículos, ou que algum livro, ou que alguma parte da Bíblia é mais importante do que outra. Não. O que existe é uma evolução
da imperfeição à perfeição. Isto é, a palavra de Deus, ela é dirigida ao povo, Sim. a uma nação. Essa nação, ela é assemelhada a uma criança. A palavra pedagogia, pedagogo, vem de paidion, criança, ago, conduzir. Pedagogo é aquele que, nas cortes antigas, o rei ou a rainha entregavam a criança para que esse pedagogo cuidasse dela. O papel dela é educar a criança para que ela aprenda, Sim. para que ela amadureça os bons modos, os bons tratos, aprenda a falar, a andar, a se vestir, a tratar as pessoas, a estudar e assim por diante. Esse era o papel do pedagogo. Deus, como pedagogo, divino e perfeito, escolheu um povo rude, escolheu um povo com uma mentalidade que era própria e muito parecida com a dos povos vizinhos. 1800 anos antes de Cristo, Abraão, nós temos uma nação muito, digamos assim, rude quanto à concepção de cultura, de ética, de moral, de princípios que regulam a convivência entre as pessoas, dente por dente, olho por olho, etc. Certas normas que hoje nós consideraríamos absolutamente inaceitáveis, com os nossos critérios. Deus escolhe esse povo e vai respeitando a mentalidade desse povo, paulatinamente educando esse povo. Os elevando. Exatamente. Então, é a palavra de Deus na história de um povo imperfeito, na história de um povo rude, na história de um povo cuja mentalidade Deus assume como um dado objetivo e vai aos poucos tirando aquela mentalidade, incutindo elementos novos do dente por dente, olho por olho, Antigo Testamento, ao amai os vossos inimigos no Novo Testamento. Ah, mas por que o Senhor não disse logo e permitiu que, sei lá, tantas guerras, tantas mortes no Antigo Testamento, a concepção a respeito de Deus, eu sou o Deus, Israel acreditava que é o Deus que abençoa os que fazem sua vontade, mas amaldiçoa até a quinta geração, os filhos e os netos e bisnetos vão pagar pelo que o pai cometeu. Era uma mentalidade daquele tempo que o Senhor respeitou e depois foi amadurecendo. Ezequiel capítulo 18 diz da responsabilidade individual, isto é, cada um vai responder pelo seu pecado. É como se eles não estivessem preparados para receber. É a palavra certa, ou seja, pela sua ignorância, pelo próprio contexto sociopolítico daquele tempo, a mentalidade, a cultura, as tradições, o pensamento, digamos assim, arcaico, primitivo de um povo, Deus assume esse povo como uma criança que, novinha, não tem aquela noção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, e Deus vai cercando de cuidado, de carinho, e aos poucos vai inserindo, apresentando, por meio dos profetas, por meio dos acontecimentos da história, verdades que outrora eles não admitiam, eles não concordavam, a respeito também da vida eterna, da ressurreição da carne, etc. Toda uma história de elevação, de educação, de amadurecimento de verdades e de princípios, de regras a serem abraçadas e vividas no seio da sociedade até chegarmos a nosso Senhor. Então, respondendo com a frase de Jesus, a sua colocação: não julgueis que eu vim abolir. Não está abolida, não é caduca, não desapareceu, não é esclerose, não é velharia. Absolutamente, Jesus não veio abolir, mas vim para levá-los à perfeição. A perfeição do Antigo Testamento é o Novo. A perfeição da lei e dos profetas é Jesus, a transfiguração. Moisés e Elias. Moisés, a lei. Elias, os profetas. Jesus é o cumprimento deles. Jesus é o sentido. Jesus é a realização do que eles anunciaram, dos oráculos que eles proferiram. Portanto, não é correto dizer que existe uma parte mais importante do que a outra. A Bíblia é um todo, mas um todo que se desdobra da mentalidade mais antiga, dos tempos mais remotos até Jesus.
E aqui nós temos normas, regras litúrgicas, o culto provisório do Antigo Testamento, preparação para a realidade que atinge o seu ápice em Jesus. Fantástico. Gente, que coisa boa, né? Como é bom escutar, como é bom aprender. Então, José, me parece então que a gente então, para entender o Antigo Testamento, precisamos do Novo Testamento e vice-versa. Ou seja, vocês veem que a gente precisa, para ler Bíblia, estar com a igreja, para aprender com a igreja, e assim a gente vai entendendo, a gente vai abarcando. Como é bom entender tudo isso. Amém. Saber. A frase de Frei Gilson é extremamente importante. Não somente o Antigo Testamento precisa do Novo para entendê-lo, para que ele seja de fato inserido no coração de Cristo. É preparação para uma realidade que se chama Jesus. É uma preparação que vai se cumprir na pessoa de Jesus. Mas a recíproca também é verdadeira, porque o Antigo Testamento é palavra de Deus. Quem se lembra do que foi que Jesus fez com os discípulos de Emaús que estavam caminhando desolados no caminho? Não ardia o nosso coração quando ele nos falava as Escrituras? Jesus usou o quê? Jesus não usou o Novo Testamento para instruí-los. A lei e os profetas. Portanto, o Antigo Testamento sem o Novo Testamento sem o Antigo não se entende. Da mesma forma, o Antigo Testamento sem o Novo não se compreende. Que interessante. Fantástico. Gente, é só o primeiro bloco, tá? Então, esse programa tá bom demais. A gente vai seguir falando Antigo, Novo Testamento, entendendo como eles se dividem, alguma coisa assim. Então, fica aí conosco, um rápido intervalo e a gente já retorna. Estamos de volta para este segundo bloco, programa Força de Deus. Minha gente, aqui você está entendendo mais das Sagradas Escrituras. Estamos falando hoje sobre Novo Testamento, Antigo Testamento. Está sendo bom demais, tá? Então, Deus seja louvado porque você está aqui conosco e vamos seguir, vamos continuar aprendendo. Eu estou aprendendo. Gente, uma das maiores alegrias de eu estar aqui fazendo esse programa com você e eu posso até dizer que foi uma das grandes coisas que me chamou a atenção foi isso. Em primeiro lugar, eu vou aprender. Tudo que eu faço também eu procuro fazer algo que alimente a minha vida espiritual e esse programa está sendo muito bom também para mim. E eu tenho certeza que para você e para sua família. Vamos seguir, tá? Vamos seguir. Porque nós temos muitas coisas a partilhar ainda. Estamos falando de Antigo Testamento, de Novo Testamento. E uma pergunta, eu acho que convém a gente fazer é: quantos livros compõem a Bíblia? A gente parece que é uma biblioteca, a gente olha, são muitos livros, muitas realidades. É uma pergunta que a gente quer fazer para Dom José Falcão. Quantos livros compõem a Bíblia? A Bíblia, como reconhecida pela Igreja Católica Apostólica Romana, é dogma de fé que o cânon bíblico, isto é, a relação dos livros inspirados por Deus, que compõem o que nós chamamos de Palavra de Deus escrita, é 73. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Essa é a relação, o número dos livros inspirados. O Antigo Testamento tem as suas subdivisões. Os livros, tradicionalmente, são colocados, enquadrados por categorias que a gente vai ver daqui a pouco. Isto é, quais as subdivisões desses 46 livros. Como é que o Antigo Testamento está subdividido. O Novo Testamento é a mesma coisa. Antigo Testamento, já vamos entrar aqui, os 46 livros do Antigo Testamento.
algumas, durante um certo tempo, o livro das Lamentações de Jeremias, que é um livro à parte, era considerado como um apêndice do livro de Jeremias. Mas prevaleceu, com o passar do tempo, a convicção de que as Lamentações eram um livro à parte. Então, ficaram 2 livros, Jeremias e as Lamentações, entenda-se, de Jeremias. Então, vamos à primeira grande subdivisão do Antigo Testamento. A primeira parte, na ordem do Antigo Testamento, ela é chamada de Pentateuco. Que nome difícil é esse? Pentateuco é uma palavra grega. Penta significa 5. Teukos, em grego, significa rolo. Naquele tempo não havia escrito, a escrita como nós temos hoje, esse livro, etc., que é uma invenção que foi introduzida na humanidade a partir de Gutenberg, que foi o pai da imprensa. Gutenberg. Pois bem, naquele tempo eram pergaminhos. Então, o pergaminho era uma planta que cresce, ainda cresce no Egito, em alguns rios do Oriente. Essa planta, ela tem uns caniços, enfim, o seu caule, as suas folhas, eles eram colhidos e se passava por um processo, digamos assim, de achatamento, e isso era enrolado. Nos rolos, a pessoa escrevia com a pena de algum animal que tem uma pelugem considerável e se colocava tinta aqui num potezinho e a pessoa ia escrevendo. E essas escritas, elas constituíam o que se chama rolo. Então, ainda hoje nas sinagogas dos judeus tem os rolos, né? Os rolos, perfeito. Jesus desenrolou um dos rolos em Lucas capítulo 4, lendo Isaías capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, etc. Depois ele enrolou o rolo, entregou ao servente. Hoje se cumpriu esta parte da Escritura que vocês acabam de ouvir. Ou seja, não era o profeta pregando e alguém escrevendo, não era tão simples assim, né? Tinha também o chamado amanuense. O que é o amanuense? Amanuense vem de mano, mão. Nós vamos ver aqui textos em que o profeta dita e a pessoa vai escrevendo. São Paulo também vai usar esse dispositivo mais na frente, quando tratarmos do Novo Testamento também. São Paulo passava o dia fabricando tendas. Ele tinha essa profissão e à noite ele não tinha condições pelo seu cansaço de ele mesmo redigir e ele determinava a um assessor seu, ele ditava e a pessoa ia escrevendo. A gente vai ver isso mais na frente. Isso não tira de forma alguma a autoria do apóstolo Paulo, Sim. Porque no final ele assinava e enviava esses rolos, essas cartas para as comunidades. Então o fato de alguém, hoje chamamos o digitador, você vai ditando, o digitador vai tal, no final se imprime e você assina. Então você é o autor, não aquele que digitou. No Antigo Testamento e no Novo também, alguém escrevia ouvindo as palavras do autor e depois ele assinava e esse texto passava a ser, na verdade era dele, não era apenas o autor intelectual, mas o autor material, porque ele assinava. Pois bem, então nós temos o amanuense, nós temos o autor. A palavra de Deus vai sendo feita assim. O rolo Pentateuco foi sendo escrito ao longo de muito tempo. Livro do Gênesis, depois o livro do Êxodo, depois o livro do Deuteronômio, depois o livro do Levítico, etc. Se chama Penta por causa de cinco rolos: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Para os judeus, é a parte mais importante do que nós chamamos Antigo Testamento. Para nós, não a parte mais importante. O conceito que eles têm de, repito, de inspiração, de importância dos livros, o Pentateuco, ele é o mais importante, sem dúvida. Tanto é que no tempo de Jesus havia uma diferença entre os fariseus e os saduceus. Os saduceus não acreditavam em anjos e não acreditavam na ressurreição.
Os fariseus acreditavam em anjo e acreditavam na ressurreição. São Paulo era fariseu. Lembra do episódio dos Atos dos Apóstolos em que ele é colocado diante da multidão, que estava dividida entre saduceus e fariseus. E São Paulo, com a inteligência impressionante, veja a sabedoria de São Paulo, ele pensa e, como que, aqui quem vai é o nordestino dizer, eu vou me livrar dessa, que ele ia ser linchado, ele ia morrer. Depois a gente trata desse texto do Antigo Testamento. Ele, de uma forma muito engenhosa, acaba colocando escribas contra fariseus. E ele sai na tapa mesmo. Lembram que, quando ele foi preso, ele disse, irmãos, eu estou sendo julgado pela fé na ressurreição. Uhum. Ora, dentre a multidão, muitos fariseus. E os fariseus disseram, é o quê? Então é por isso que ele está sendo julgado? Não, mas nós acreditamos nisso. E se ele falou pela boca de um anjo? Aí os saduceus, que negavam a fé na ressurreição, se indignaram. Aí a briga começou entre eles. Aí depois São Paulo é tirado e sai de fininho e se livra de receber safanões e tapas, etc. Colocou uns contra os outros, uma inteligência fantástica. Pois bem, isso porque, se você fica somente com o Pentateuco e esquece os outros livros, você vai negar muitas verdades que vão aparecer explicitamente nos livros posteriores. A existência dos anjos e a ressurreição. O livro do profeta Daniel, no capítulo 12, fala da ressurreição da carne, mas no Pentateuco não. Então veja, entre os próprios judeus, havia aqueles que absolutizavam, nós só acreditamos no Pentateuco, nós só acreditamos na lei, nós só acreditamos na Torá. Torá significa lei. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é a primeira grande divisão do Antigo Testamento. 5 livros, vão somando até dar 46. Livros históricos, por que se chamam assim? Porque eles descrevem, não apenas em linguagem histórica, o gênero literário histórico, mas nesses livros nós encontramos principalmente, ou quase totalmente, descrições, fatos, personagens da história de Israel durante um determinado período. Josué, Juízes, Rute, primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, Neemias, Esdras, Tobias, Judite, Esté, primeiro livro dos Macabeus e segundo livro dos Macabeus. São os livros históricos. Você encontra neles narrativas históricas. Os acontecimentos, as guerras, as personagens, os dilemas, os dramas da história de Israel em vários séculos. Depois, a terceira grande subdivisão do Antigo Testamento, os livros sapienciais. Sapienciais vem de sabedoria. São livros cuja temática principal é ensinamentos dos sábios de Israel. A respeito de quê? A respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito do comportamento das pessoas com os vizinhos, com os pais, com as mães, textos do tipo há um tempo para tudo na vida, tempo para chorar, tempo para sorrir, livro do Eclesiastes, né? Tantos ensinamentos sobre a maldade, sobre a inveja, sobre como lidar com os fingidos, sobre aquilo que agrada a Deus, que ofende a Deus. São regras de vida marcadas pela sabedoria de Deus. É também a sabedoria da experiência de Israel. Quem os escreveu eram pessoas provadas, eram pessoas de grande sabedoria. São os livros de Jó, o livro dos Salmos, esse espetacularmente espetacular, livro dos Provérbios, livro do Eclesiastes, livro do Cântico dos Cânticos, livro da Sabedoria
e livro do Eclesiástico. São 7 livros. Vamos somar até agora? Pentateuco, 5. Históricos, 16. Sapienciais, 7. E proféticos, 18. Por que se chamam proféticos? Porque foram redigidos pelos profetas, primeira coisa. Porque contém profecias, sobretudo profecias, e porque narram a vida de determinados profetas. Depois a gente vai tratar da autoria dos livros, não é? Se de fato esse livro, por exemplo, o livro do profeta Daniel, foi escrito por ele, ou assim se chama porque ele descreve como personagem principal o profeta Daniel. Então, esses livros, eles têm como temática, não como autores, mas como temática, a vida, a pregação, o ministério de homens profetas. Vejamos aqui esses 18 livros. Isaías, Jeremias, Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Uma piedosa tradição costumava distingui-los: 6 profetas maiores e 12 profetas menores. Os profetas maiores, os 6 primeiros, e os 12 profetas menores, os últimos que apareceram aí na tela do seu celular, do seu computador, do seu televisor. É óbvio que profeta maior é uma expressão que tanto pode significar a importância que eles tiveram na história de Israel. Obviamente que Isaías teve um papel preponderante nos anos que anteciparam, que vieram antes do exílio de Babilônia. Jeremias presenciou a deportação, depois fugiu para o Egito. Alguns profetas foram para o exílio, lá exerceram seu ministério e lá morreram. Alguns profetas exerceram seu ministério depois do exílio, portanto, profetas do pós-exílio. A importância também pelo número de capítulos dos seus livros. Isaías tem 66 capítulos. Miqueias, se não me engano, tem 3 capítulos, né? Já no final, é um profeta mais recente do judaísmo tardio. Essa distinção, quem quiser sustentar, 12 profetas menores é um número sugestivo, o número das 12 tribos de Israel, o número dos 12 apóstolos, o número dos meses do ano, enfim. Em todo caso, quem não gosta, quem não quer, ela não é absoluta, essa distinção entre profetas maiores e profetas menores, mas é uma distinção que cabe, sim, é uma distinção digna de respeito. Então, só para concluir, Frei, vamos aqui somar, memorizando as 4 categorias de livros do Antigo Testamento: Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Vamos agora à memória. Quantos livros no Pentateuco? 5. Quantos livros históricos? 16. Quantos livros sapienciais? 7. Quantos livros proféticos? 18. Some tudo isso na sua calculadora e você chega a 46. De novo, para memorizar. Antigo Testamento está subdividido em 4 categorias. Primeira, Pentateuco. Palavra que significa literalmente 5 rolos. Também chamada em hebraico Torá. Torá significa lei. Na verdade, eles chamam um único livro. Quando a escritura vai traduzida para o grego e depois para o latim, já no ano 250, se faz essa distinção mais catequética do que, de fato, você dividir a única lei em 5 partes. Também para ajudar, um rolo
somente sobre o Gênesis, outro rolo somente sobre o Êxodo, outro rolo somente sobre o Números, depois Levítico, depois Deuteronômio. Mas, na verdade, esses 5 rolos constituem a Torá. Sim. Ok? Então, Pentateuco, quantos livros? 5. Históricos, quantos livros? 16. Sapienciais? 7. Proféticos? 18. Mais uma vez, repetindo para memorizar. Uma técnica boa de memorização ajuda você a decorar bastante. 4 divisões. Antigo Testamento, agora mais rápido. Pentateuco, históricos, sapienciais e proféticos. Pentateuco, quantos? 5. Olha, a memória do cabra é boa. Mais ou menos. A memória do cabra é boa. Pentateuco, 5. Históricos, 16. Sapienciais, 7. Proféticos, 18. agora mais rápido. Pentateuco, 5. históricos, 16. sapienciais, 7. proféticos, 18. total, 46. Teste de memória, hein, gente? Teste de memória. Ô, Dom José, eu preciso fazer umas perguntas para o senhor, aproveitando o tempo que a gente tem. Teve uma hora que o senhor falou de um número sugestivo, número 12 é um número sugestivo e tal. É verdade. E eu percebo que algumas pessoas querem encontrar uma certa numerologia na Bíblia. Isso existe? Tipo, junta esse número. Pessoas que gostam de numerologia, números têm... Como é que funciona isso na Bíblia? Existe isso? Não existe? O judaísmo é uma religião onde os símbolos são muito valorizados. Tanto a imagem para o judeu, ela é muito significativa. O ser humano, dotado da visão e dos demais sentidos, ele se sente atraído, instruído, educado pelos sinais. É lógico que os sinais precisam de uma interpretação. A bandeira de Israel tem um sinal. Aliás, tem vários sinais, a cor azul, etc. Mas no centro da bandeira de Israel, o que é que nós temos? A estrela de Davi. A estrela, 6 pontas, não é? 1, 2, 3. É a estrela de 6 pontas. São 2 triângulos sobrepostos, um voltado para cima, o outro voltado para baixo. Essa é a estrela de Davi, já está no livro dos Números. Pois bem, também na escrita, e os números fazem parte da escrita, eles dizem muito para Israel. Não é o momento aqui, até porque temos somente 6 minutos para terminarmos o programa, mas o número 7 é um número que indica a perfeição, o número dos dias da semana. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Sim. Então, 7 passa a ser um número que indica a totalidade, que indica o fim de um ciclo semanal, o número da perfeição. 144 mil, o número dos eleitos no Novo Testamento, tem relação com 12 vezes 12 vezes 1000. 12 é o número das tribos de Israel, que indica a totalidade de todo o povo, é a congregação, a Kahal Yavé, a assembleia de todos os eleitos, a soma de todas as tribos de Israel, 12 tribos, 12 patriarcas, 12 filhos de Jacó. 12 é o número dos meses do ano, é o número, portanto, da totalidade, da plenitude. 12 vezes 12 é 144, 144 vezes 1000, 144 mil. Veja, a simbologia do número, você parte para uma realidade significada por aquele número. Ora, se 7 é a plenitude, 6 é a imperfeição. A tradição da igreja vê também no número da besta do Apocalipse 666, a tentativa de imitar aquele que é santo, 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 Senhor Deus do universo, dos exércitos, diz o profeta
Deus é 7, 7, 7, porque 7 é símbolo da plenitude, 7 é símbolo da totalidade. 7 é o número dos dons do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, os 7 dons do Espírito Santo. O Novo Testamento trabalha muito com isso. São João, judeu, que conhecia as profecias do Antigo Testamento, 7 selos, 7 igrejas do Apocalipse, 7 cartas, 7 trombetas, 7 taças. Tudo isso no Antigo Testamento. Ou seja, totalidade. Há outros números também que evocam totalidade. O Espírito dos 4 ventos é uma ideia do profeta Ezequiel, ó Espírito dos 4 ventos, ou seja, norte, sul, leste e oeste, e também que evoca todo o planeta Terra, os 4 elementos, terra, água, ar, fogo. Terra, fogo, água e ar, os 4 elementos da natureza, enfim. O judaísmo está repleto dessas realidades, não é? Ou seja, atribuir a números mensagens e vice-versa, não é? Deus Todo-Poderoso está cercado de legiões, de miríades e miríades, e o anjo se coloca naquela parte da terra, aquele outro, e assim por diante. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, que evocam realmente a totalidade das coisas que vão acontecer quando Deus Todo-Poderoso iniciar o arremate da história e assim por diante. Jesus convoca 12 apóstolos justamente para mostrar que a nova aliança, a Igreja de Deus, é a realização daquilo que foi prefigurado em Israel, que tinha 12 tribos e assim por diante. Sem dúvida alguma, é preciso situar o número no universo veterotestamentário e neotestamentário para compreender se há uma ligação, e geralmente há. Nada é colocado por acaso, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, para significar isto. Ou seja, o número tem um significado, tem uma mensagem que subjaz. Deus quer falar com esse número que não é colocado ali por acaso. 3, número da Santíssima Trindade, as 3 pessoas da Trindade, as 2 testemunhas de que fala o Apocalipse e assim por diante. Interessante, né? Eu perguntei para o senhor porque algumas pessoas atribuem a questão de sorte, números de sorte, aí quer trazer coisas do mundo para dentro da Sagrada Escritura. E o senhor explicando, mostra que tudo tem um sentido, tem um símbolo e é tudo ordenado por Deus, né? Perfeito, perfeitamente. Gente, nosso programa está chegando ao fim, né? Estamos chegando ao fim, foi bom demais hoje. Aprendemos muitas coisas, principalmente hoje sobre o Antigo Testamento. E eu já deixo você com a aguinha na boca, porque semana que vem a gente vai falar muito sobre o Novo Testamento. Porque hoje aprendemos como o Antigo Testamento ele se subdivide, essas coisas todas. E agora também já queremos saber do Novo Testamento, como é que isso acontece, né? Como é que é essa divisão. E está sendo bom demais. Lembrando que nós estamos fazendo uma introdução ainda, tá? Estamos fazendo uma introdução. Queremos que estamos te adentrando neste universo bíblico. Muitas coisas que você está ouvindo, eu tenho certeza que tem gente falando, meu Deus, quanta informação, o bispo fala um monte de coisa que eu não sabia nada disso. É isso aí. Você está sendo introduzido neste universo bíblico, onde nós precisamos nos situar, saber onde que nós estamos, que livro é esse, olha, tudo isso é importante, quantos livros tem, e aprendemos tantas coisas importantes. E eu estou aqui tentando ser a sua voz, fazendo perguntas, e ele vai nos respondendo, e a gente vai aprendendo junto, tá bom? Semana que vem a gente se encontra para mais um programa Força de Deus. Quero pedir a bênção de Dom José para finalizar este programa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.